Olha só. A vida, às vezes, escreve roteiros que nem o mais criativo dos cineastas conseguiria imaginar. Sério, tem histórias tão absurdas, tão improváveis, que se a gente visse num filme, provavelmente diria: "Ah, isso é forçado demais. Nunca aconteceria na vida real." Mas e se eu te dissesse que a realidade não só imita a arte, mas muitas vezes a supera de formas espetaculares? Já parou para pensar que, neste exato momento, em algum lugar do mundo, algo completamente inacreditável pode estar acontecendo? Algo que desafia a lógica, a sorte, tudo o que a gente considera normal. Hoje, eu quero te levar numa jornada por alguns desses momentos. Vamos mergulhar em 7 histórias que parecem ter saído diretamente de um livro de ficção, mas que são tão reais quanto o ar que a gente respira. Então, prepara-se para questionar o que você acha que é possível, porque vamos falar de sobrevivência contra todas as probabilidades de coincidências cósmicas e de eventos que mudaram vidas de maneiras que ninguém poderia prever. Segura aí, porque a primeira história já vai te deixar de queixo caído. Você acreditaria que alguém poderia sobreviver não a uma, mas a 2 bombas atômicas? Pois é, aconteceu. Vamos desvendar juntos esses contos extraordinários que provam que o nosso mundo é um lugar muito mais estranho e fascinante do que a gente imagina. Imagina o seguinte cenário: você está numa cidade cuidando da sua vida e, de repente, o mundo vira de cabeça para baixo. Um clarão cega seus olhos, um som ensurdecedor, uma onda de choque que destrói tudo ao redor. Você sobrevive por um milagre a um ataque atômico. Dias depois, você vai para outra cidade e a exata mesma coisa acontece. Parece impossível, né? Essa é a história de Tsutomu Yamaguchi. Ele é o único oficialmente reconhecido pelo governo do Japão a sobreviver às 2 bombas. Em 6 de agosto de 1945, Yamaguchi estava em Hiroshima a trabalho. Ele estava prestes a voltar para Nagasaki, mas esqueceu seu documento e voltou para buscá-lo. Enquanto caminhava, o avião Enola Gay lançou Little Boy. Yamaguchi estava a apenas 3 quilômetros do epicentro. Foi jogado no chão, teve os tímpanos perfurados, sofreu queimaduras graves na parte superior do corpo. Passou a noite em um abrigo antiaéreo e no dia seguinte foi até uma estação de trem entre os escombros. Em um trem lotado de sobreviventes, voltou para Nagasaki. Chegou em 8 de agosto. Foi a um hospital para tratar queimaduras. No dia seguinte, debilitado, foi ao escritório para relatar Hiroshima ao chefe. Enquanto descrevia o clarão, um novo clarão iluminou a sala. Era a bomba Fat Man sobre Nagasaki. Novamente, cerca de 3 quilômetros do Marco Zero. O escritório foi destruído, mas ele sobreviveu com ferimentos relativamente leves. Sua esposa e seu filho em casa também sobreviveram. Se sobreviver a 2 bombas atômicas parece um feito de outro mundo, que tal ficar mais de um ano perdido no meio do oceano, sozinho, em um pequeno barco de pesca? Essa é a jornada de José Salvador Alvarenga, um pescador de El Salvador que vivia no México. Em novembro de 2012, ele e um jovem companheiro, Ezequiel Córdoba, saíram para uma pescaria de tubarão que deveria durar no máximo 2 dias. O que eles não esperavam era que uma tempestade violenta mudaria seus destinos para sempre, dando início a uma das mais longas e inacreditáveis histórias de sobrevivência no mar já registradas. A tempestade durou 5 dias. O motor do barco quebrou, o rádio parou de funcionar e eles foram arrastados para o mar aberto, completamente à deriva. O barco, com pouco mais de 7 metros, se tornou sua prisão e sua única esperança. Sem comida, sem água potável e sem ideia de onde estavam, a luta pela sobrevivência começou. Eles aprenderam a capturar peixes, tartarugas e até aves marinhas com as próprias mãos. Para beber, coletavam água da chuva quando possível e, nos momentos mais desesperados, bebiam sangue de tartaruga e sua própria urina. A provação mental era tão brutal quanto a física. A solidão,
o medo e a incerteza eram companheiros constantes. Infelizmente, a jornada foi dura demais para o jovem Ezequiel. Cerca de 4 meses após o naufrágio, ele ficou doente por comer carne de ave crua e, desolado, começou a se recusar a comer. Imagine acordar um dia e descobrir que sua casa não está mais no país que você pensava. Ou melhor, que a sua sala de estar está em um país e a sua cozinha em outro. Parece uma piada, certo? Mas para os moradores de Baarle, uma pequena cidade na fronteira entre a Bélgica e a Holanda, essa é a realidade cotidiana. Baarle não é uma cidade comum. Ela é dividida em 2 municipalidades, Baarle-Hertog, que é belga, Baarle-Nassau, que é holandesa. A fronteira entre elas é uma das mais complicadas do mundo. Não é uma linha reta. É um quebra-cabeça geopolítico. Existem 22 enclaves belgas. Dentro desses enclaves belgas existem 7 enclaves holandeses. Ilhas de um país dentro de ilhas de outro. Remonta a tratados e trocas medievais, oficializados em 1843. Na prática, surgem situações surreais. A fronteira, marcada por cruzes brancas no chão, corta ruas, jardins, lojas e até mesmo casas. A nacionalidade de uma casa é determinada pela localização da porta da frente. Se a porta está na Bélgica, a casa é belga. Se está na Holanda, é holandesa. Diz o ditado que um raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. Usamos essa expressão para falar de eventos raros, quase impossíveis de se repetirem. Mas, e se eu te dissesse que, para uma mulher chamada Ann Hodges, do Alabama, algo ainda mais raro aconteceu? Ela não foi apenas atingida por um meteorito. Era um evento de probabilidade astronômica. E a história ao redor disso parecia um roteiro de filme. E o mais incrível é que, de certa forma, o raio cósmico a atingiu 2 vezes. Em 30 de novembro de 1954, Ann Hodges estava tirando um cochilo no sofá da sua casa em Sylacauga, Alabama. De repente, um clarão iluminou o céu, e os moradores ouviram um barulho ensurdecedor. Era um meteorito de quase 4 quilos que havia entrado na atmosfera. Ele atravessou o telhado da casa de Ann, ricocheteou em um rádio grande de madeira e a atingiu na lateral do quadril. Ela acordou assustada, pensando que a casa estava desabando. Quando a poeira baixou, ela e a mãe viram a pedra preta e o buraco no teto. Ann tinha um hematoma enorme, mas estava viva. Ela se tornou uma celebridade instantânea. Ann Hodges é, até hoje, a única pessoa confirmada por ter sido atingida diretamente por um meteorito. A notícia correu o mundo, mas aqui é onde a história fica ainda mais estranha. A Força Aérea dos Estados Unidos apareceu e confiscou a rocha para estudo. Ann e seu marido, Eugene, queriam a pedra de volta. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito de alianças complexas, mas a maioria dos soldados lutou por um lado, por um país. Agora, tente imaginar a jornada de um homem não por 2, mas por 3 exércitos diferentes, incluindo lados opostos do conflito. Essa é a história inacreditável de Yang Kyung-jong, um jovem coreano cuja vida foi jogada de um lado para o outro pelos ventos da guerra, transformando-o em um peão em um tabuleiro de xadrez global. A saga de Yang começou em 1938, quando ele tinha apenas 18 anos. A Coreia estava sob o domínio do Japão na época, e ele foi compulsoriamente recrutado para o exército imperial japonês. Ele foi enviado para lutar contra a União Soviética na Batalha de Khalkhin-Gol, na fronteira da Manchúria. Lá, ele foi capturado pelas forças do Exército Vermelho e enviado para um campo de trabalhos forçados. A vida no Gulag soviético era brutal, mas em 1942, a União Soviética enfrentava uma escassez desesperada de soldados. Yang, junto com milhares de outros prisioneiros, recebeu uma oferta: lutar pelo Exército Vermelho em troca de liberdade. E assim ele foi enviado para a Frente Oriental para lutar contra os alemães. Na manhã de 30 de junho de 1908,
uma explosão colossal abalou a remota região de Tunguska, na Sibéria. Mas esta não foi uma explosão comum. Ela liberou uma energia estimada em 1000 vezes a da bomba de Hiroshima, achatando mais de 80 milhões de árvores em uma área de mais de 2.000 km². A onda de choque foi sentida em estações sismográficas por toda a Europa, e a explosão foi ouvida por pessoas a mais de 800 quilômetros de distância. Testemunhas descreveram uma bola de fogo cruzando o céu, seguida por um som ensurdecedor e um tremor de terra. O mais estranho de tudo? Não havia cratera. Diferente de um impacto de meteorito convencional, que deixaria uma marca clara no solo, o epicentro da explosão de Tunguska não tinha nada. Isso deu origem a um dos maiores mistérios científicos do século XX. O que poderia ter causado uma devastação tão imensa sem deixar o vestígio principal de um impacto? A região era tão remota e a Rússia passava por um período de instabilidade política. Então, a primeira expedição científica só chegou ao local quase 2 décadas depois, em 1927. O cientista Leonid Kulik, que liderou a expedição, esperava encontrar uma cratera gigante e fragmentos de um meteorito. Em vez disso, encontrou uma vasta área de floresta com árvores derrubadas, todas apontando para fora de um ponto central, como os raios de uma roda. No epicentro, algumas árvores ainda estavam de pé, mas completamente despidas de seus galhos e cascas, como postes de telégrafo carbonizados. Ninguém escapa de Alcatraz. Essa era a reputação da prisão de segurança máxima construída em uma ilha rochosa no meio da Baía de São Francisco. Conhecida como A Rocha, Alcatraz abrigou alguns dos criminosos mais notórios da América, como Al Capone. Suas paredes eram consideradas impenetráveis, e as águas geladas e correntes fortes da baía eram uma barreira mortal. No entanto, em junho de 1962, 3 homens desafiaram o impossível. Os mentores do plano eram Frank Morris e os irmãos John Anglin e Clarence Anglin. Durante meses, eles trabalharam em um plano meticuloso, usando colheres roubadas do refeitório, pedaços de uma lâmina de serra e um motor de aspirador de pó improvisado para fazer uma furadeira. Eles pacientemente alargaram as grades de ventilação no fundo de suas celas. O barulho do trabalho era disfarçado pelo som do acordeão de Morris durante a hora de música permitida na prisão. Para não levantar suspeitas durante as contagens noturnas, eles criaram cabeças falsas, feitas de uma mistura de sabão, papel higiênico e cabelo de verdade que pegavam do chão da barbearia da prisão. Eles pintaram as cabeças com tinta para dar um tom de pele realista e as colocavam em suas camas, debaixo dos cobertores, para enganar os guardas. Era um truque digno de um filme de Hollywood, executado com uma paciência e criatividade impressionantes. Na noite de 11 de junho de 1962, o plano foi colocado em ação. Eles espremeram-se pelos buracos em suas celas, entraram em um corredor de serviço não vigiado, subiram pela tubulação até o telhado e desceram pelo lado de fora do prédio. E aí? O que você achou? De um homem que renasceu das cinzas de 2 bombas atômicas a 3 prisioneiros que podem ter realizado o impossível, a realidade nos mostra que ela é cheia de histórias que desafiam a nossa imaginação. Cada um desses relatos prova que a vida pode ser mais surpreendente, mais aterrorizante e mais inspiradora do que qualquer coisa que a gente veja nas telas. São eventos que nos fazem questionar os limites da sorte, da resiliência e da própria capacidade humana de sobreviver e de criar situações extraordinárias. Essas histórias nos lembram que o mundo é um palco imenso. Mesmo nos cantos mais esquecidos, os roteiros mais inacreditáveis estão sendo escritos não por roteiristas, mas pela própria vida. Agora eu quero saber de você. Qual dessas 7 histórias te deixou mais de queixo caído? E se você, assim como eu, é fascinado por essas curiosidades e fatos que parecem mentira,
Não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo e de se inscrever no canal para não perder as próximas. A gente se vê na próxima história.